Além desse trabalho em empresas, eu consigo fazer esse tipo de treinamento mais direcionado para minha vida pessoal mesmo? Com certeza. Sim. E como é que funciona isso, assim? Vocês fazem isso? Sim. Sim? A gente, inclusive, o nosso escritório, ele é todo preparado para um atendimento individual. Ele tem tudo que precisa, né, de infraestrutura para fazer um atendimento individual, e dentro do prédio também a gente tem, né, os treinamentos ali para palestras, auditórios, salas de reunião, então, que é para formatos diferentes. Então, um atendimento individual geralmente funciona aí na faixa de 10 encontros, né, e dentro desses 10 encontros, profundamente trabalhar os pilares da vida que tu quer mais desenvolver. Então, o nosso papel enquanto treinadora não é dizer para ti o que tu tem que fazer, mas sim entrar nessa jornada de autodescoberta, né, com base em ferramentas, técnicas e muito... E principalmente perguntas poderosas. Que é a base da neurociência, né, que é justamente entender se teu comportamento está te levando para qual resultado. Então, trazer muito essa reflexão. Todos os nossos coaches saem de lá extremamente impactados, né? Cada sessão é um grande... Nunca é igual. É um grande aprendizado, todos... porque o nosso papel, de fato, é instigar, é trazer essa reflexão que não termina ali, né? Que não termina na sessão. É um compromisso aí ao longo desse período todo, e que exige trabalho. Exige trabalho e tem muitos grandes resultados surgindo ali. Vocês treinam muito empresa e equipe, certo? Sim. O que é mais difícil de treinar? Os líderes ou os liderados? Depende. Cada um tem um nível de desafio. Depende do nível de maturidade, né? Exato. Mas nas empresas que vocês treinam ou treinaram, onde vocês encontraram mais desafio? Colaborador. O Vini errou, aposto. Porque felizmente nós estamos aí com clientes que já têm um nível de maturidade e consciência maior. Né? E isso facilita o início do processo. E é muito assim, ó, porque depende muito. Por exemplo, quando a gente, hoje dentro, para esse trabalho para dentro de empresas, né, a gente trabalha em vários níveis de construção. Então, a gente entende, a gente faz uma anamnese antes do começo do trabalho para entender qual é a perspectiva, né? Qual é a base de conhecimento, se já faz treinamento, se não fornece treinamento, porque existe dois tipos de remuneração para colaborador, né? A remuneração aquele que é em dinheiro e a remuneração em desenvolvimento. E que tem que ser percebida como um valor, como um ganho por eles. E se a empresa não tem essa cultura, muito provavelmente o nosso maior desafio vai ser treinar os colaboradores. Sem dúvida. Porque se a empresa não tinha o mínimo de interação para fazer uma reunião mesmo, que seja uma reunião de alinhamento, mais produtiva, que traga, né, conhecimento, que estimule conhecimento nas pessoas, o nosso maior desafio vão ser os colaboradores. Mas os empresários, quando eles não buscam também por eles, é um desafio gigantesco, e a gente tem muito essa seriedade de dizer, olha, não é o teu momento de fornecer um treinamento para os seus colaboradores, a sugestão, porque ele está querendo terceirizar a responsabilidade dele. E aí é o momento de dizer para ele realmente isso, não é o teu momento, e você precisa se trabalhar antes de trabalhar o teu time. Né? E aí tem que ser humilde para reconhecer isso. Primeiro trabalha o gestor, porque a equipe é reflexo do seu líder. Então, é muito importante que esse líder, se ele já não está preparado, que ele se prepare para poder levar o melhor para a sua equipe. Isso é fundamental. Mas quando falando em líder, tá? Não necessariamente o dono da empresa. Uma empresa grande, tem lá diretor, tem gerente e tem equipe. Às vezes acontece de vocês pegarem um líder, seja gerente ou diretor, que não é o dono da empresa. Certo. Com crenças limitantes e que vocês já identificaram que alguma vez a equipe não performa porque as crenças do líder não permitem que ela performe? Já aconteceu isso ou não?
isso acaba refletindo, né? Já tivemos um caso, não sei se tu lembrou do mesmo case que eu, né? Da área técnica, e que o responsável ali o supervisor de uma área específica dessa empresa, ele tinha um mau relacionamento com os seus diretos. E isso trazia muita reclamação, né? De falta de compartilhamento de informação, de uma postura muito sisuda, muito carrancuda, e que isso inibia, então, um relacionamento, né? Tanto é que, quando começamos a fazer o desenvolvimento desse trabalho mais a fundo nessa empresa, dissecando cada setor, essa pessoa se convidou a se retirar. Ela se expurgou do ambiente. Ela entendeu que ela não estava apta, que o nível de exigência, na verdade, ela tinha ali uma percepção de valor completamente discrepante com a realidade. E ela acabava passando isso para a equipe. Então, sim, isso é possível. Claro que a gente ancora todo o nosso trabalho, né, na autorresponsabilidade. Então, eu nunca vou responsabilizar outra pessoa pelo meu resultado. Mas isso pode, sim, impactar, principalmente se essa pessoa é alguém que determina, que coordena, que dá as ordens, né? Então, ela pode, sim, impactar negativamente o grupo. Porque isso já aconteceu comigo, por exemplo. Eu entendo que as pessoas boas normalmente saem dessa equipe porque não concordam com o líder. Mas e se o líder for o queridinho dos donos? Como fica? Como que faz isso? Bom, a gente está entrando num terreno delicado, né? Teria que saber um pouco mais da história. Mas já aconteceu isso? Não me recordo. Olha, De vocês ter que chegar pro dono da empresa e falar assim... Separar pessoal do profissional. Olha, o problema dessa equipe está sendo o líder. Já aconteceu isso com vocês ou nunca aconteceu? De identificar que o problema lá na equipe era o líder. E ter que falar pro dono, mas o dono é o queridinho. O líder é o queridinho. Ou é isso, o líder é o queridinho do dono. nesse caso, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. E Mas como ele foi? é tão bom, ele é tão maravilhoso. Era mas bem, o ele é discurso do dono da empresa era esse. E ele é maravilhoso, o currículo dele é impecável. Já está há tantos anos conosco. E a gente falou. E aí a gente só emite, porque dentro desse trabalho de empresas a gente não decide, não né? decide pela empresa. Tá, mas aí nesse caso, vocês tentam convencer o dono da empresa ou vocês olham pro dono e dizem assim, nós temos que começar a fazer esse teste contigo primeiro? O que nós fazemos de forma bastante profissional é um parecer. Mostrando pontos fortes desse colaborador, pontos fracos e pontos de alerta. E pessoas com esse comportamento têm uma tendência a... E é muito comum esse parecer que a gente entrega se confirmar logo depois em ações reais. Por quê? A gente está ancorando todo esse parecer em técnica, né? Num relatório, no comportamento, na observação. Porque quando nós vamos para dentro de uma empresa, não é só um relatório comportamental. A gente observa os colaboradores, a gente acompanha a rotina de trabalho, a gente vai realmente imergindo a fundo. A gente não gosta de trabalho raso. Então, a gente passa muitas horas dentro da empresa dissecando o comportamento e os processos de trabalho. Então, avaliando o tempo que uma pessoa leva fazendo prospecção, por exemplo. E é muito comum perguntar para um colaborador, quanto tempo você leva para fazer essa função? Eu não sei. Tá, você consegue mensurar? São horas? São dias? Quanto tempo você leva hoje? Quantas ligações você consegue fazer em prospecção? Estou usando um exemplo que é mais comum para vocês. Então, a gente sempre vai fazer essa imersão, levando para o dono da empresa, levando para o CEO, coisas que na correria do dia a dia, muitas vezes ele não tem a percepção ou não tem o conhecimento, de fato, né? E nós, como treinadoras, levamos isso, mas de uma forma técnica, apontando o cenário, o que seria ideal, mas não tomando a decisão. A decisão é sempre dos donos da empresa. E olhando nesse aspecto, assim, né? O que acontece? O líder é o queridinho dos donos, mas os donos, eles acompanham de fato o que está acontecendo? Eles é queridinho porque é uma aproximação pessoal ou porque de fato ele traz resultado? E a gente traz isso para... Mensura, né? A gente sempre tenta trazer aquilo que a gente vinha falando, performance. Mas performance é o quê? Eu tô mensurando, tá? Então, a tua mensuração de resultado é nível de relacionamento pessoal. Aí o empresário olha, não é isso. Não,
Se o teu setor não precisa performar, então tá tudo certo. Então, beleza. Então, ele pode ficar. Então, a gente traz isso de uma forma incisiva, sim, mas a decisão é sempre dos donos. Mas a gente vai questionar ele com perguntas certas para que ele chegue à conclusão de que aquele colaborador precisa ser convidado a se retirar. E assim, ó, Fernando, você falou ali de mudança e tal, mas eu não vou ter sempre a Fernanda e a Juliana comigo. Uhum. Quanto tempo demora para eu conseguir mudar um hábito na minha vida, assim, e implementar ele de fato? Então, neurologicamente, existem vários estudos, mas que as pessoas não entendem da maneira correta. Vocês já devem ter ouvido falar do livro O Poder do Hábito. Já. Normalmente, os desafios que as pessoas fazem, eles são de 21 dias. Por que dos 21 dias, né? Existe ciência por trás disso. Porque é o tempo mínimo para colocação, para adaptação de um novo hábito na nossa rotina. Quer dizer que em 21 dias eu vou estar 100%? Não, é o mínimo. Então, se você se desafiar a ficar 21 dias sem reclamar, você consegue? De Não. nada. Não. Nem do clima, Não. nem do calor, nem do ar. Não. Talvez você precise de meses para completar 21 dias sem reclamar. E é isso que as pessoas não entendem. 21 dias é um entendi. tempo basal. Entendi. É uma data base. É um período base. Mas eu consigo verdadeiramente ficar 21 dias sem reclamar? De nada? Ok, reclamei, volto pro dia 1. Então, muitas pessoas podem... Um dia já é difícil. Então, Né? Mas é a perspectiva, tá? é a Não, perspectiva. eu acho que Eu só não posso concordar contigo porque eu sou treinadora. Não, É. exato, eu acho que é a questão de treinamento. E tem um livro que foi o que mudou a minha vida, que faço questão de falar aqui, para pegar o gatilho, é O Segredo de uma Mente Milionária. Esse livro mudou a minha vida e eu leio ele 2 vezes por ano. Exatamente porque eu sei que eu volto a cometer os mesmos erros. Isso é normal com as pessoas, voltar a cometer os erros. Será? Não, normalmente quem não é treinado, sim. Quem não é treinado, quem não tem habilidade e foca em ter alta performance, é normal. Lê ele 21 vezes seguidas. Todos os dias. Aliás, nós conhecemos uma pessoa que leu quantos livros? Ah, sei lá, falou que era 700 e alguma coisa em um ano, 560 e alguns livros no ano. no ano. Explica por que se fala muito a palavra tem poder. Porque ela de fato tem. Né? A palavra, ela tem uma força muito grande. Tudo começa antes, né? E aí a gente pode entrar numa outra questão, né? Tudo que existe começou com a palavra. Nós podemos entrar aí num cunho mais da física quântica ou até, inclusive, trazendo trechos bíblicos, por exemplo. Tudo se fez através do verbo. A palavra, ela tem muito poder porque ela traz à tona, ela traz para o nosso ambiente, para o externo, algo que estava só no nosso pensamento. A comunicação é o primeiro passo para a gente mudar comportamento. Então, a palavra ela tem muito poder. Mesmo quando você ainda não acredita de fato que você é algo que você deseja ser. Eu preciso verbalizar, mas eu preciso buscar sentir isso. Mas é um segundo momento. Num primeiro momento, pode ser que pareça muito técnico ou até falso, né? Ficar repetindo algumas coisas. Mas é a velha história do treine, treine, treine até se tornar. Então, falar é importante, assim como escrever é importante. Né? Eu costumo dizer que tudo tem valor. É preciso assinar. É preciso colocar no papel. E quando eu coloco no papel, eu transformo algo que não era palpável em algo concreto. Então, a palavra ela tem poder e a escrita ela tem muito poder. E esses são 2 subsídios, 2 ferramentas muito importantes de um processo de desenvolvimento. Porque eu preciso verbalizar e eu preciso escrever. A repetição da escrita, ela fortalece o fortalecimento neural, a nova conexão de neurônios, né? Então, como eu disse lá no início, nós somos aquilo que repetimos várias vezes. Então, se eu treinar e falar todos os dias algo, eu vou me tornar. É só uma questão de tempo. E por que o pensamento tem poder? Porque o pensamento tem poder? Isso. Porque o pensamento, na verdade, o pensamento ele é mais abstrato, né?
E muitas pessoas, é muito engraçado quando a gente fala na formação de crenças, por exemplo. O teu pensamento pode gerar a comunicação de que é difícil manter um hábito. O pensamento de que... vamos começar pela matriz de formação de crenças. Eu tenho um pensamento. Vamos trazer um pensamento negativo aqui. De incapacidade. Certo? Você pensa que não é capaz. O pensamento de incapacidade vai gerar o quê? Uma imagem. Uma imagem. Que causa, provavelmente, sentimentos... Bons ou ruins. Exato. Mas, nesse caso, um sentimento ruim. De incapacidade, insegurança, frustração, medo, ineficiência, inabilidade. E sentindo tudo isso, trazendo esse hormônio, essa descarga de cortisol para a corrente sanguínea, eu vou ter um resultado bom sentindo tudo isso? Eu vou ter um resultado ruim? Agora, se eu começo a comunicar verbalmente e não verbalmente, seja com um sorriso, com uma postura adequada, que traz autoconfiança, eu estou comunicando, eu não estou falando, mas isso vai começar aos poucos trazer pensamentos mais edificantes. E no momento em que eu começo a fazer essa química neural mais positiva, em que eu consigo me perceber melhor, com mais autoestima, com mais valor, me sentindo mais pertencente, eu consigo alterar o meu pensamento? Então, o primeiro passo é desafiador dominar o pensamento. É desafiador. Mas eu começo a trabalhar isso com comunicação. Eu preciso repetir infinitas vezes que eu sou capaz, que eu posso mais, e você vai trazendo realidade para isso e vai fortalecendo isso no papel. Escrituras, contratos, nascimentos, qualquer coisa importante na nossa vida precisa de assinatura. Por que as nossas metas ficam perdidas ao léu em pensamento? Elas precisam ser colocadas no papel. Então, falar sobre aquilo que você deseja, falar sobre o que você quer é extremamente importante. A palavra ela tem muito poder. Né? Eu brinco sempre que quando Deus criou o mundo, ele não disse assim, meu Deus, não tem luz e agora o que a gente vai fazer? Ele não disse, ele disse, haja luz. E a luz surgiu. Então, é sobre isso. A gente precisa usar um pouco mais do nosso poder de força. A nossa palavra, ela tem muito poder. Usar isso com autoridade. Né? Quando uma pessoa, num processo de mudança, ela se propõe a mudança, é quando ela diz, chega, isso eu não aceito mais na minha vida. Ela está verbalizando uma insatisfação. E ela está decretando em palavras que ela quer um basta. Então, falar faz parte do processo de decisão também. E eu preciso me apoderar dessa decisão verbalmente para poder começar todo o processo de mudança.